Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje a gente vai fazer a aula 38 e vai estudar a distância entre reta e plano, ok? Gente, nessa aula então não tem uma fórmula que a gente vai apresentar para calcular a distância entre reta e plano, tá? Não vai ter uma fórmula nova. Por quê? Então, ó, a ideia é que é dado uma reta e um plano e a gente quer ver a distância entre eles, ok? Se você lembrar nas aulas lá atrás que a gente estudou posições relativas de reta e plano, uma reta e plano, né, pode acontecer três situações. A reta é transversal ao plano, igual aqui na figura A, tá? Ou seja, a reta está furando o plano, nesse ponto aqui, ó, de outra cor aqui. Então, quando acontece isso, né, claramente a distância é zero, né? Que tem um ponto da reta que toca o plano, digamos assim, né? Na verdade fura. Então nesse caso, distância é zero, tá? E olha só o que acontece se você olhar o vetor diretor da reta R e o vetor normal ao plano. Eles não são ortogonais, né? Então quando a gente calcula o produto escalar entre eles, isso não é zero, tá? Também pode acontecer da reta estar contida inteiramente no plano, ou ela ser paralela ao plano, né? Então, em ambos os casos, olha só, se a reta está contida no plano, o seu vetor diretor, ó, é perpendicular ao vetor diretor do plano, né? Porque se a reta está no plano, então todo o vetor diretor da reta eu posso representar no plano. Então o vetor normal ao plano vai ser perpendicular a esse vetor também. Ou seja, se eu traduzir para a notação de produto escalar, né? O produto escalar entre esses dois vetores é zero. E no caso que a reta é paralela ao plano, tá? Ou seja, não tem nenhum ponto de interseção com o plano, esses dois vetores também são ortogonais, né? Então também vai ocorrer isso, tá? Então a nossa análise para calcular a distância de uma reta até um plano vai funcionar assim. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar um vetor normal ao plano e um vetor diretor da reta e calcular o produto escalar entre eles. Se der um número diferente de zero, acabou já. A distância entre a reta e o plano é zero, porque a reta, você acabou de mostrar que a reta é transversal a esse plano. Agora, se o produto escalar der zero, como é que a gente vai calcular a distância dessa reta a esse plano? É simplesmente pegar um ponto qualquer no plano, na reta, perdão, qualquer ponto na reta, por exemplo, ponto P, nesses dois casos aqui, ó, e calcular a distância do ponto P até a reta R. Ou seja, então nesses dois casos, você vai pegar P, um ponto na reta R, tá? Cuidado, o ponto tem que ser na reta R. E calcular a distância do ponto P ao plano π. Isso, por definição, será a distância da reta R ao plano π. Se vocês lembrarem lá da aula, umas 3 ou 4 aulas atrás aí, a gente viu, né? Lembra aquela forma? A gente pega a equação geral do plano, coloca as coordenadas do ponto P em módulo e divide pela norma do vetor normal ao plano, né? Certo? Então assim, não tem nenhuma fórmula nova pra gente calcular distância entre reta e plano. O que a gente vai fazer é usar uma fórmula que a gente já conhece, tá? Então, ó, o método que a gente vai usar consiste de fazer esses passos, ó. Primeira coisa, calcula o produto escalar entre o R e o N, né? O vetor diretor do plano e o vetor normal ao plano. O vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano. Se esse produto escalar for diferente de zero,
a reta é transversal ao plano e, consequentemente, a distância entre a reta e o plano é zero. Caso contrário, o produto escalar deu zero. Então, ou a reta está contida no plano, ou a reta é paralela ao plano. Aí nessas duas situações, o que acontece? Ó, qualquer ponto. Então, vamos lá. Se a reta está contida no plano, então qualquer ponto da reta também é ponto do plano, né? Então a distância é zero. Né? Se a reta está contida no plano, então a distância dela até o plano é zero. Ok? E qualquer ponto que você pegar quando você calcula a distância desse ponto ao plano também vai ser zero, né? Porque o ponto estará no plano. Então essa fórmula aqui vai dar zero. No caso que a reta é paralela ao plano, o que acontece? Qualquer ponto que a gente pegue da reta, a distância dele até o plano vai ser a mesma para qualquer ponto que eu escolher. Porque a reta é paralela ao plano, então todos os pontos da reta estão a uma mesma distância do plano. Por isso que eu posso pegar qualquer ponto da reta e calcular a distância desse ponto até o plano para descobrir a distância da reta ao plano. Ok? Então, gente, eu vou resolver o exercício com vocês aí. Bom, ó, em todos os 5 itens aqui, a gente quer calcular a distância entre uma reta dada e um plano. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um vetor diretor da reta e um vetor normal ao plano. Aqui no item A, ó, ele nos deu uma equação vetorial para a reta R, né? Então o vetor diretor dele é o vetor 333. Agora a gente precisa de um vetor normal ao plano. A gente sabe calcular um vetor normal. Tem duas maneiras. Tem uma maneira que eu não ensinei para vocês, então eu não vou usar ela, mas você pode pegar os vetores diretores e calcular o produto vetorial deles, tá? Que a ideia é assim, ó. Se eu tenho um plano π e eu tenho os dois vetores diretores dele, né? Digamos u e v representados aqui, quando a gente calcula o produto vetorial, ele vai ser ortogonal aos dois vetores u e v, né? E, consequentemente, ele será ortogonal perpendicular ao plano π, né? Então ele vai ser um vetor normal ao plano π, tá? Mas para não simplificar o que a gente faz, né? Vamos fazer por aquele método da equação geral. Vamos achar primeiro a equação geral desse plano π, né? Caso que é fácil, né? Achar a equação geral, porque nós temos um ponto do plano e os dois vetores diretores, né? Porque a gente conhece uma equação vetorial do plano. Então, desse modo, a equação geral do plano a gente deduz assim, né? Só calcular um determinante aqui. Então, pega x menos 5, y menos 7, z menos 9 na primeira linha. Na segunda linha é 1, 0, 0. Terceira linha é 0, 1, 0. Igual a 0 esse determinante. Então, resolvendo aí vai cancelar bastante coisa, né? Que tem bastante zero aqui. Então, ó. 0, 0. Aí, z menos 9. Agora no outro sentido, ó. 0, 0, 0. Então aqui, a equação geral do plano π é z menos 9 igual a 0. Então, portanto, a equação geral do plano π dado aí é 0, 0, 1, né? Ok? Porque se você olhar essa equação geral aí do plano π, ela é da forma 0x mais 0y mais 1z. Então os coeficientes são 0, 0, 1. Então, como? Então, vamos calcular esse produto escalar.
O vetor R é o 333. E o vetor N é o 001. Quando a gente calcula, vai ficar 3 vezes 00, 3 vezes 00, 3 vezes 1, 3. Isso é 3, que é diferente de 0. Isso aqui, então, já acabou o exercício. Isso que segue, que a reta R é transversal ao plano π. Ou seja, aquele caso que você tem um plano e a reta está furando o plano. Logo, a gente pode concluir que a distância entre a reta e esse plano é igual a 0. Vou fazer mais um. É dada a reta R aqui, ó, como na forma planar, né? E uma equação, equação quase geral do plano π, né? Vamos reescrever essa equação da reta R, né? Como duas equações aqui. Vai ficar assim. X menos z mais y é igual a 0. E 2x mais y menos z menos 3 é igual a 0. Cuidado que a equação... Não. Depois a gente vê a equação do plano π. Bom, para encontrar a equação geral do plano, né, a partir da equação planar de uma reta, o que a gente faz é isolar uma das variáveis, tá, que vai fazer o papel do lambda lá na equação vetorial. Então, por exemplo, na primeira equação, se eu isolar o z, deixa eu escrever, da primeira equação, né, então vou copiar ela aqui. Quando a gente isola o z, ele vai ficar y menos x. Aí eu vou na segunda equação e isolo ali. Isolo não, substituo, né? Y menos z menos 3 igual a 0. Então vai ficar 2x mais y, aí menos z, menos y menos x, menos 3 igual a 0. Então aqui vai ficar 2x mais y menos y mais x menos 3 igual a 0. Então aqui, ó, y menos y, vai sobrar só x nessa equação, né? Então, 2x mais x, 3x menos 3 igual a 0. Isso implica que, obrigatoriamente, x igual a 1. Como x igual a 1, volta aqui, ó. O z, você pode escrever ele como sendo y menos 1. Então, z é y menos x. Isso implica que o z é y menos 1. Agora não... Não tem mais segredo, né? Então, portanto, se um ponto x está no plano π, então ele é da forma x igual a 1, o y está livre, né? Y é a variável que eu isolei. Deixei livre, perdão. Eu isolei foi o z, né? Z e o x, né? Só que o x é 1. O x não depende de y, tá? E o z é y menos 1. Vou fazer na linha de baixo aqui. Vamos fazer passo a passo.
Note que essa tripla aqui a gente pode escrever como a seguinte soma. 1, 0 menos 1, mais 0 y, certo? Portanto, o x, né, é da forma 1, 0 menos 1, mais y, que multiplica 0, 1, 1, em que esse y é um número real. Então, desse modo, uma equação vetorial para reta R, deixa eu colocar aqui, é x igual a 1, 0 menos 1, mais lambda 0, 1, 1, em que lambda é um número real. Tá? Desse modo, ó, olha aqui um vetor diretor dessa reta. Então, o vetor diretor da reta é 0, 1, 1. A equação geral do plano, ó, é y menos e igual a 4. Então, cuidado, tá? A equação geral do plano é y menos e igual a 4, ou seja, a equação na forma geral, assim, digamos assim, na forma padrão, é y menos e menos 4 igual a 0. Tá? Você tem... É sempre uma equação cujo membro direito tem que ficar o 0, tá? Agora não ia ter problema, mas no final a gente ia ter... Poderia se confundir. Então, o vetor normal ao plano π, né? Ó, não tem o x aqui na equação geral, é porque é 0x que está aparecendo ali, né? Então, o primeiro coeficiente é 0, o segundo é 1 e o terceiro é menos 1. Então, esse aqui é um vetor normal ao plano π. Tá, então agora a gente pode começar a resolver. Eu quero calcular a distância dessa reta a esse plano. Primeira coisa, pega esses dois vetores e determina se eles são ortogonais ou não. Então, como? A ordem tanto faz, né? O vetor n é o 0, 1, menos 1. E o vetor r é o 0, 1, 1. Então aqui, calculando esse produto escalar, vai ficar 0 vezes 0, que é 0. 1 vezes 1 é 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então dá 0 isso aqui, né? Então isso aqui implica que os vetores, né, R e N são ortogonais. Logo, ou a reta está contida em π, ou a reta é paralela ao plano π. Tá? Bom, primeira coisa, a gente tem que pegar um ponto da reta R agora. Tá? Então, digamos assim, essa é tipo a segunda fase do exercício. Bom, primeira fase foi essa, na verdade, de encontrar a equação vetorial para achar o vetor diretor e o vetor normal. Segunda parte é verificar, né, se esse produto escalar dá 0 ou não. Deu 0, então a gente não... Cuidado, tá? A distância é 0 se o produto escalar é diferente de 0, tá? Quando o produto é 0, aí ainda pode ser 0 a distância se correr isso, mas pode ser diferente de 0 também a distância, tá? Então agora a gente precisa encontrar um ponto P da reta R, que está aqui, né? A gente já calculou antes aqui, ó. Esse aqui é um ponto da reta R. Então a distância da reta até o plano vai ser a distância desse ponto ao plano. Então note que o ponto P, aquele ponto que está na equação vetorial da reta, vou chamar de P. É um ponto da reta. Logo,
a distância da reta R até o plano π será a distância do ponto P ao plano π, né? Qualquer ponto que você tiver da reta, você pode usar aqui. Aí você lembrar que como é que a gente calcula essa distância? Você vai na equação geral do plano e pega o lado esquerdo da igualdade, né? A expressão do lado esquerdo, y menos e menos 4. E calcula no ponto, nesse ponto P. Então vai ficar 0 menos menos 1, né? O y é 0, z menos 1. Então calcula. Então vai ficar o y é 0 menos o z, que é menos 1. Aí tem um menos 4 ainda. A gente faz essa conta aí em módulo, tá? E tem que dividir pela norma do vetor normal, o plano que a gente já tem também, né? Que é esse aqui, ó. 0, 1 menos 1. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Extrai a raiz quadrada aqui. Então isso aqui vai ficar igual. No numerador vai ficar menos 4 mais 1, que é menos 3. Então módulo de menos 3. Denominador vai ficar 0 mais 1, né? Ou seja, a raiz quadrada de 2. Então a distância entre a reta R e o plano π, nesse caso, é 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Certo? E é isso. Tá, pessoal? Então, vou parar esse vídeo por aqui. Aí no próximo a gente faz mais algumas... mais esses 3 aqui, ó. 3 exercícios que eu deixei aqui pra gente resolver. Ok? Até lá então.